Bom dia a todos. Dr. Roberto Cardoso, pediatra, no seu programinha Meu Médico, Meu Amigo. Hoje fazendo mais um vídeo com a complementação do assunto tratado no vídeo de ontem, no vídeo sobre atestados de saúde, atestados médicos de saúde e atestados médicos de saúde ocupacional. E esse vídeo se faz necessário para complementar o assunto, algo que inclusive foi lembrado por um grande amigo e cardiologista meu, Dr. José Antônio Abirrâmia, um amigo pessoal, um irmão que eu tenho, e que me chamou a atenção quanto a eu abordar a questão das responsabilidades em covigilando, ou na culpa em covigilando, um aspecto importante da questão jurídica e legal, da questão desses atestados, desses documentos médicos e de valor jurídico. Então nós vamos abordar isso com relativa calma, devido à sua importância. Fiz uma listinha dos assuntos para não me perder e não comer mosca. São apenas tópicos, dos quais, então, a partir de falar da enunciação desses tópicos, eu vou me aprofundar de uma forma um pouco rápida, para não tornar o vídeo tão longo, mas para complementar o vídeo anterior. Então vamos lá. O primeiro tópico é sobre as NRs, as normas regulamentadoras. Então, a consolidação das leis do trabalho possuem vários capítulos, e entre eles o capítulo 5, e nele ele relaciona as normas regulamentadoras responsáveis à saúde dos trabalhadores e das pessoas que estão sob os cuidados de instituições, né? Instituições jurídicas, né? CNPJs, que são responsáveis por serviços públicos, né? Então, desde creches, escolas, pré-escolas, cursos técnicos, faculdades, até as pequenas, médias e grandes empresas, tem que seguir essas regras. E essas regras são bastante cuidadosas, são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Saúde, e tem por finalidade preservar a saúde física e mental do trabalhador ou do aluno, da pessoa para quem esse CNPJ presta serviço, e também preservar a saúde jurídica e financeira, né, do CNPJ que presta serviço, e preservar a vida como um todo, porque sejam os trabalhadores dos postos de trabalho mais expostos a riscos, sejam os diretores e demais trabalhadores da área administrativa, todos eles são trabalhadores desse CNPJ, e todos eles se expõem aos riscos ocupacionais. Então, o professor se expõe ao giz, se expõe ao quadro negro, se expõe ao lidar com turmas de alunos de diferentes origens, de diferentes comportamentos, diferentes limitações. Isso falando em creche e pré-escolas e escolas e universidades, mas você imagina uma fábrica de metal ou uma fábrica de material de construção, ou ainda uma empresa de construção civil, né, onde você tem um pedreiro pendurado no andaime, onde você tem pessoas lidando com vidro de blindex, ou com louças que podem quebrar-se e fazer lesões cortocontusas, marteletes, furadoras industriais, lixadeiras industriais,
soldadores elétricos, armadores, carpinteiros, pedreiros, serventes de pedreiros e tantos outros postos, né? Você imagina uma empresa de energia e distribuição elétrica lidando com cabos elétricos com 13,8 kVA, transformadores gigantescos, né, para transformar essa energia em 110 ou 220, né, ou outros níveis de energia elétrica com risco de choque e morte iminente. Imagina, né, os lixeiros, né, os trabalhadores da limpeza pública lidando com material, inclusive, contaminado, né, materiais hospitalares. Imagina os trabalhadores de hospitais, imagina os trabalhadores lidando com secreções humanas, muitas delas contaminadas, pacientes com quadro séptico, pacientes com bactérias de alta resistência a antibióticos. Você imagina a administração de um hospital, por exemplo, com todos os cuidados, desde a rede de hotelaria, né, com o autoclave, né, fazendo a esterilização das roupas, né, nas rouparias, na compra e manutenção da farmácia e do almoxarifado, no uso de luvas e máscaras, jalecos, né, nas normas criadas para o controle de infecção hospitalar, né, na entrada e saída, no controle de entrada e saída da população visitante, no controle e entrada e saída de funcionários, nos riscos decorrentes disso, né, na possibilidade de um desafeto entrar travestido de médico ou de enfermeiro e cometer um crime dentro do hospital. É uma verdadeira cidade, né, uma prefeitura à parte. E assim é com tantas e tantas indústrias e tantas fábricas e tantas entidades jurídicas, sejam elas federais, municipais e estaduais, né? Então, é um capítulo à parte e muito, muito importante. E dá sequência ao assunto que eu falei ontem sobre as questões dos atestados de saúde, atestados médicos de saúde para crianças que vão entrar em creches, em pré-escolas, escolas e universidades, e o seu peso jurídico e a importância dos exames clínico, físico, clínico e laboratorial, exames de imagem, para o máximo de aproveitamento, de rendimento e de saúde, de preservação de saúde desses indivíduos, né? Então, esse é um item muito importante. Está no capítulo 5 da CLT e nas NRs, 32, 35 e tantas outras. É um consenso geral isso, não precisa ser muito detalhado, já o fiz, mas é um consenso geral. Qualquer pessoa é capaz de fazer a ilação, é capaz de raciocinar e entender essas necessidades, embora o brasileiro seja muito resistente a isso. Eu já vi casos horríveis de empresas, já vi isso em construção civil, em gráficas, mandarem a lista dos trabalhadores para o médico do trabalho contratado ou pela empresa onde esse médico do trabalho presta serviço, mandam a lista dos trabalhadores para receber os ASOS sem sequer os trabalhadores se apresentarem para medir uma pressão, para fazer uma ausculta cardíaca e fazer um exame físico. São direcionados para laboratórios contratados através de convênios para custos mais baratos, fazem os exames básicos protocolares exigidos por lei. O médico do trabalho vê aquilo em 5, 6 minutos e, no máximo, faz uma medida de pressão quando o trabalhador está presente e assina o ASO dando apto sem sequer ver. Isso é um absurdo. É um absurdo, e infelizmente isso virou uma praxe no país e um desrespeito. Mas essas empresas são corresponsáveis. Se um eletricista desse, com crise convulsiva, com epilepsia ou com cegueira, subir num posteamento desse ou numa torre de alta energia com 13,8 kVA, né?
13.800 volts, meter a mão num cabo energizado e morrer queimado, a empresa vai responder juridicamente, tanto quanto o médico que deu o ASO sem fazer o exame adequadamente, né? Eles e seus preceptores, o departamento jurídico dessas empresas vão ter muito trabalho e vão pagar o preço. A perda de um dedo num lixador, um lixador industrial que enfia o dedo na lâmina da lixadeira por descuido, por falta de equipamento de proteção individual ou por falta de treinamento, né? Ou ainda por não ser lixador industrial e ter sido feita a mudança de função inadequada, inadvertidamente, sem um treinamento adequado, né? E sem o exame periódico e de mudança de função, todos respondem. É a chamada culpa em vigilando. ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Atestado de Saúde Ocupacional, como o nome diz, é um atestado de saúde referente à ocupação ou posto de trabalho desse indivíduo e tem por finalidade ver a condição de saúde dele. Faz parte do Programa Médico de Saúde Ocupacional, que é uma exigência legal, junto com o mapa de risco ambiental, que também é outra exigência do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. Mapear a empresa de maneira a identificar os lugares de maior risco e de menor risco e indicar, né, as medidas protetivas e de segurança. Então, guarda-corpo, o uso de cores para identificar os riscos, né? Amarelo, verde, amarelo e vermelho são as cores mais usadas, né, para identificar os riscos. O uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva para evitar de serrar a mão, de serrar um dedo. Um açougueiro que enfia a mão numa serra de fita sem a luva de ferro, né, para proteger. Ou o indivíduo que trabalha num frigorífico com facas amoladíssimas tem que ter o equipamento para se proteger, né, dessas lesões que são passíveis e possíveis de acontecer e que antes de haverem os programas de controle médico, saúde ocupacional e os mapas de risco ocorriam com muito mais frequência. Nas tecelagens do passado, né, do século XIX, os acidentes eram enormes. Muitas pessoas ficaram aleijadas, tiveram problemas pulmonares. Você imagina uma mina de carvão, quantas pessoas saíram com seus pulmões destruídos. Uma mina de asbesto, né, uma mina de amianto, com câncer provocado pelo amianto, sem a proteção individual e coletiva, sem o tempo máximo e mínimo de exposição aos fatores de risco. Então, isso são elementos hoje extremamente importantes e que a medicina, em especial no capítulo de medicina ocupacional e na pediatria, com relação aos atestados médicos de saúde das crianças e adolescentes, se fazem presentes e são extremamente importantes. Os exames admissionais, os ASOs, são compostos de exame admissional, de exame periódico, de exame de mudança de função e de exame demissional. Todos eles são extremamente importantes. E alguns casos podem acontecer, inclusive de estelionato. Por exemplo, o indivíduo é surdo e nega a surdez, se diz bem, não passou pelo crivo adequado do exame, entra numa empresa e depois vem a entrar com uma ação judicial contra a empresa, argumentando que ficou surdo por meio do trabalho dessa empresa. Se a empresa não fez o exame adequado, não fez uma audiometria nesse trabalhador, por exemplo, um carpinteiro ou um serralheiro, né, que geralmente, se não usa o equipamento de proteção auditivo, pode ficar surdo de um dos ouvidos ou dos dois, geralmente do ouvido direito, porque a maioria das pessoas são destras, né? Chama-se hipoacusia seletiva, né? Onde o ouvido mais exposto ao ruído
tem uma gota acústica, uma perda auditiva maior do que o outro. Então isso é identificável através dos exames. Não é que vai impedir a contratação, isso não vai impedir a contratação, mas vai impedir o dolo de um indivíduo desse alegar que ficou surdo em função do trabalho dele, desde que o trabalho dele exija a proteção auditiva necessária para impedir o agigantamento dessa surdez, né? E tantos outros trabalhos, por exemplo, que expõem o indivíduo a um estresse muito grande. Em indústrias expostas a grandes temperaturas ou a baixas temperaturas, a reposição hídrica é necessária, o tempo de exposição ao calor ou ao frio tem que ser limitado, com a saída do trabalhador, o aquecimento, a ingesta de fontes energéticas e o descanso laboral. Empresas que exijam esforço repetitivo contínuo têm que ter o descanso laboral temporário, geralmente a cada 2 horas, 10 minutos de descanso, 20 minutos, 10 minutos de descanso, para evitar a lesão por esforço repetitivo, mão de Kervain, né? Síndrome do túnel do carpo, bursite, né? E outras doenças articulares, né? Que são comuns. Ombro é muito atingido, cotovelo também, joelhos, né? Coluna, né? Um carregador e descarregador de caminhão tem que usar aquelas cintas, né? Síndrome do manguito rotador, muito comum em pacientes que usam seus braços para o trabalho braçal. Então, é preciso ter todo esse cuidado, é uma ciência à parte. Medicina do trabalho é muito bonito e deveria ser mais valorizada, né? Os profissionais envolvidos são muitos, né? É um trabalho multidisciplinar, óbvio, coordenado pelo médico do trabalho, mas entra o ortopedista, entra o oftalmologista, entra o cardiologista, entra o fisioterapeuta, entra o técnico de enfermagem, a enfermeira, entra o técnico de segurança do trabalho, entra o controle do almoxarifado com a pega e a entrega dos equipamentos de proteção. É um complexo de condutas que visa o bem-estar do trabalhador. É uma conquista que levou muito tempo e sangue, né, daqueles que reivindicaram no início do período industrial do mundo e que sofreram muito pelos descasos, e a gente não pode jogar fora isso. Acidentes no trabalho. Acidentes no trabalho são comuns por muitos e muitos motivos. O principal deles é por não respeitarem essas regras. Não respeitam as regras, acabam se sujeitando, obviamente, aos acidentes, né? E não são poucos. Muitos acabam até se afastando temporariamente, entrando em benefício por auxílio-doença. Alguns chegam à invalidez, onerando a Previdência Social e perdendo qualidade de vida, se tornando pessoas incapazes ou com problemas e deficiências graves, perda de braço, perda de mão, perda de vista, por imprudência, por negligência e imperícia. As medidas preventivas eu já falei, desde o uso de uniformes, botas, luvas, capacete, óculos protetivo, respeito às regras e divisões dos mapas de risco ambiental, respeito aos técnicos de segurança do trabalho, respeito à enfermagem do trabalho e aos técnicos de enfermagem do trabalho, respeito aos médicos do trabalho, respeito aos coordenadores e supervisores de serviço, né? Respeito aos engenheiros de produção, respeito à diretoria. Tudo isso deve ser
deve ser respeitado, deve ser motivo de atenção de todos aqueles que estão trabalhando, inclusive a diretoria, porque não dá direito ao diretor de ir no campo de trabalho, né, para supervisionar, por exemplo, uma obra em construção e negar-se a usar os equipamentos de proteção necessários para frequentar ou circular essa mesma obra, né? Uma hidrelétrica, por exemplo, com tanto